Olá, alunos! Eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula, nós vamos estudar alguns conceitos básicos da estatística. O primeiro é população. Ao fazer uma coleta de dados sobre um determinado assunto, obtemos um conjunto formado por todos os elementos que podem oferecer informações pertencentes à pesquisa em questão. Este conjunto é denominado população ou universo estatístico. Vou dar um exemplo para você entender. Se eu quiser fazer uma pesquisa com relação às eleições municipais, então aquelas pessoas que eu posso fazer essa pesquisa, eu posso fazer as perguntas, né, em quem vai votar, são os eleitores, né? Então tem que ser alguém que possua um título eleitoral, né, e esteja apto a votar. Todas essas pessoas, né, elas fazem parte da população. Então são os eleitores que são essa população. Agora, cada elemento da população é chamado de unidade estatística. Então, no nosso exemplo, cada eleitor eu chamaria de unidade estatística. Outro exemplo, olha, população estatística, 450 funcionários de uma empresa. Cada funcionário que trabalha nessa empresa é chamado de unidade estatística. Um outro exemplo, né? A altura dos alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola. A altura de cada aluno que estuda no terceiro ano da escola seria a unidade estatística. E a altura, né, dos alunos de todos seria a população estatística. Agora, o que é uma amostra? É importante frisar que, ao se deparar com um universo estatístico muito amplo, ou até mesmo quando não é possível coletar informações de todos os seus elementos, extrai-se desse universo uma parte. O que é uma parte? Um subconjunto denominado, né, chamado de amostra, e as informações são coletadas nessa amostra. Assim, para que a amostra não apresente tendências das do universo estatístico, deve-se adotar alguns critérios, né, para torná-la imparcial. Vamos prestar atenção nesse exemplo aqui. Ó. Para conhecer a estatura média do homem brasileiro, adotam-se os seguintes critérios na escolha da amostra. Escolhem-se aleatoriamente somente homens adultos. Escolhe-se aleatoriamente homens em todas as regiões do Brasil. A quantidade de homens em cada região deve ser proporcional à quantidade de homens das várias regiões. Escolhem-se homens de todas as classes sociais em cada região. A quantidade de homens em cada região deve ser proporcional à quantidade de homens nas várias classes sociais. Então, ao fazer, né, ao você tomar essas seguintes, né, observações aqui nessa pesquisa, você vai fazer com que você pegue uma amostra o mais próximo possível da sua realidade. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma pesquisa na sua turma, né, digamos que na sua turma tenha 30 alunos. Se você quiser pegar 10% da sua turma aí, você vai pesquisar com 3 pessoas. Aí você chega na outra turma, que tem 40 alunos, para manter o mesmo padrão, você pesquisaria então com 4 pessoas e assim por diante. Tem que ser proporcional, né? Aqui o nosso exemplo falou do homem, então você vai pesquisar lá nessa turma homem, né, mulheres, né? Tem que pegar o máximo possível das características presentes naquele espaço que você vai pesquisar. Então, agora, desta forma, os critérios adotados tornam a tendência o mais real, né, da possível tendência no universo estatístico. Tá? Então, você não é que é a real, é a mais real. Quando você vê uma pesquisa na sua TV aí falando sobre a preferência eleitoral de dos eleitores para certos candidatos, você vai ver que existe lá uma margem de erro para mais ou para menos. Essa margem está mostrando para você, então, que aquela pesquisa não é a realidade, é que pode ocorrer uma pequena diferença. Eles adotam, né, todas essas preocupações aqui em escolher bem a amostra para que não dê tanto erro. Mas existe uma margem de erro. Bem, agora eu peço para que você resolva, né, os exercícios que estarão no anexo da sua aula. Por exemplo, né, a massa em quilogramas de 20 trabalhadores de uma empresa com 100 funcionários está registrada a seguir. Então, olha só, 100 são os funcionários da empresa. Aí pegou-se ali
uma quantia daqueles 100, né, pegou-se 20. Aí, com base nos dados obtidos, responda qual a população e a unidade estatística dessa pesquisa. Então, você volta, olha na pesquisa na sua matéria, ou volta ao vídeo para você ver o que é população e o que é unidade estatística. E depois responda qual é a sua amostra. Então, fica aqui como a primeira pergunta, essa explicação. Você vai dissertar, vai escrever aqui o que é cada uma das perguntas. E na sequência, você vai terminar todos os exercícios propostos dessa atividade. Assim que você terminar, né, as 4 questões propostas no anexo, com relação a essa aula anterior, podemos então completar, né, nossa aula de hoje estudando e interpretando os gráficos. Em geral, esses gráficos estão ligados a... Você vai encontrar eles em jornais, revistas e internet. Uma coisa importante dos gráficos é que quando você olha para ele representa uma mensagem. E aquela mensagem você consegue ler ela sem ter que ler um texto. E ela é muito rápida, né? Atinge o seu conhecimento, né? Você fica sabendo o que está ali por trás com certa rapidez. Bem mais rápido que se eu pegasse esse texto que você está vendo na sua tela e tivesse que ler ele, né, linha por linha para poder entender. Então, o gráfico tem esse objetivo, mostrar rapidamente, né, uma mensagem que está por trás daquele desenho. Em geral, os gráficos estão ligados aos mais variados assuntos do nosso cotidiano, e a sua importância está ligada à facilidade e rapidez com que podemos interpretar as informações. Por isso, o recurso gráfico possibilita aos meios de comunicação a elaboração de inúmeras ilustrações, tornando a leitura mais agradável. Então, quando você observa uma mensagem que está por trás, uma informação de um gráfico, aquela informação fica bem mais fácil de a gente ler, bem mais agradável. Podemos destacar os seguintes elementos de um gráfico. O título, que fica lá em cima, né, em geral, né, na forma de frase curta e chamativa, para despertar o interesse do leitor, né, por aquele assunto que está ali por trás. Então, tem que ser algo curto e que chame a atenção. Subtítulo, né, ou um texto explicativo. O que é isso? Né? É essencial para a compreensão do gráfico. Nele encontramos assunto que trata o gráfico. Onde e quando foi a pesquisa, feita a pesquisa, e muitas vezes as unidades escolhidas para uma ou para outra, 2 formas envolvidas. Então, muitas vezes as unidades escolhidas para uma ou para as 2 variáveis envolvidas. Também temos que ter a fonte, que identifica, né, a identificação do órgão ou instituição que fez a pesquisa de dados. A fonte valida a pesquisa e permite que o leitor possa confiar nas informações descritas pelo gráfico. Hoje é muito comum as fake news, né, algo horrível que você encontra circulando pela internet, e muitas pessoas, equivocadamente, acabam transmitindo aquelas informações sem pesquisar de onde é aquela fonte, se aquela fonte é confiável. Então, quando eu vou observar um gráfico, eu preciso observar a fonte dele para ver se ele é confiável, tá? Eixos, né? No gráfico eu tenho o eixo X e tenho o eixo Y. O eixo vertical, o Y, o eixo horizontal, o X. Onde são apresentadas as variáveis, né? Os números do gráfico, o que o gráfico fala, né? Estes eixos podem ser visíveis ou não. Exemplo 1. Então, aqui nós temos, né, um gráfico cujo título é Uso de drogas por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, né? E esse é o título. Agora, o que é um subtítulo? O subtítulo é a distribuição por órgão do país, em porcentagem, né? O subtítulo ou o texto explicativo. Repare que aqui também nós tivemos a legenda explicativa do que significa cada cor que está nesse gráfico, né? Os eixos, né? O eixo X, aqui é o centro-oeste, nordeste, norte, sudeste, sul, Brasil, que são aqui as regiões mais do Brasil, né? E o eixo vertical, né? Os percentuais que você encontra nesse gráfico. E aqui embaixo a fonte, né? Que é G1, o site do G1 da Globo, né? Um outro exemplo. Gente, esse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês é o gráfico de barras verticais, tá? Agora, um exemplo 2 é o gráfico de linhas de segmento, né? Temos aqui o título, evolução da população residente no país, né? E aqui o texto explicativo, né? Em milhões de pessoas, para poder explicar para você o que significa esses números, né? A fonte de onde veio, né? É o censo 2010 do IBGE. O eixo X com os anos, né?
Esse tipo de gráfico com linhas de segmento, ele é feito quando você usa pontos, né, no decorrer do tempo, né? Que, por exemplo, em 1872, 9,9, né? 1890, 14,3, quando chegou em 2010, 190,7, né? E em milhões de pessoas. E a fonte, mais uma vez, o G1. Então, esse aqui é o exemplo 2. Gráfico de segmentos, primeiro exemplo, exemplo 1, gráfico de colunas verticais. Tipos. Há diversos tipos de gráficos e cada tipo de gráfico tem uma função diferente. Basicamente, os gráficos são os seguintes. Barras, acabamos de ver o 1, né? O de linha, o exemplo 2, né? Setores, aquele da pizza, né? Ou pictograma, esse aqui tem um desenho, né? Que são os que usam os desenhos. Observe alguns exemplos de gráfico. As barras horizontais, né? Esse aqui é um exemplo. Barra vertical, que nós vimos no exemplo anterior. Tudo seguindo o que cada gráfico tem que ter, né? Os eixos X, eixo Y, título, fonte. Nos gráficos de barras ou colunas, os dados são apresentados usando retângulos horizontais ou verticais. Os gráficos de barras múltiplas são usados para representar mais de um fenômeno do mesmo gráfico. E isso ocorre quando fazemos comparações. Um exemplo disso é o gráfico que a gente viu no exemplo 1. Vamos voltar lá no exemplo 1. Você vai ver que temos uma comparação. O azul, o vermelho e o verde. O azul, usuário de drogas. O vermelho, não usuários. E o verde são pessoas que não responderam à pergunta. Onde comparamos a porcentagem de usuários e não usuários de drogas das 5 regiões do país com o resultado geral da nação. Os gráficos de linhas são usados para representar variações contínuas em um fenômeno, né, no decorrer do tempo. Esse tipo de gráfico facilita a visualização nas variações do que está sendo analisado. Quando você vai, por exemplo, analisar uma pesquisa eleitoral que é feita no tempo, né, por exemplo, a pesquisa para prefeito de uma certa cidade, ela é feita por semana. Então, você vai ter a semana 1, a semana 2, a semana 3. É um tipo de pesquisa que geralmente é colocado nesse tipo de gráfico. Então, tem aqui um exemplo 4. A evolução da população residente no país. Aqui, desde 1872 a 2010, o mesmo gráfico que nós analisamos agora há pouco. Né? Os gráficos de setor são utilizados, em geral, para comparar partes de um conjunto de dados com o todo. Para isso, costuma-se utilizar a porcentagem. Né? Cada fatia da pizza é uma porcentagem, correspondente a cada uma das partes. Esse gráfico consiste em um círculo dividido em tantas partes quantas forem as divisões dos dados de cada setor obtido. E ela é proporcional à parte por ela representada. Então, se é proporcional, você vai ter que fazer, por exemplo, né, uma regra de 3 para descobrir os ângulos de cada setor, né, na pizza. Aqui, se você observar bem, essa parte cinzenta aqui, que é branca, né? População residente por situação de domicílio de cor ou raça. Essa parte cinza aqui, branca, repare que o ângulo aqui é quase 180 graus, é porque representa quase que a metade da população, 91 mil, né? 90 com 90, 180, né? 182 mil. E são quase 200 mil na pesquisa. O gráfico pictórico, né? Ou pictogramas, são gráficos que usam em suas apresentações imagens relacionadas ao contexto tratado. Essas imagens tornam o pictograma mais atrativo e, por isso, ele é muito utilizado em jornais e revistas. Voltando aqui um pouco no gráfico anterior do exemplo 5, a montagem aqui, que você precisa descobrir na hora de desenhar um gráfico como esse, é o seguinte. Você vai formar uma regra de 3, uma forma de fazer. Você pega a população total, equivale a 360 graus, né? Esses 91 milhões equivale a X. Aí você descobre quantos graus você teria essa fatia de pizza, né? Aí depois, população total equivale a 100%, né? Esse 100% seria o 360 graus. E aqui, esses 14 mil seria equivalente a X. Aí você resolve a regra de 3 e encontra de cada fatia da pizza um ângulo. Aqui tem um ângulo de quase 180 graus, conforme já falei, aqui um ângulo um pouco menor, bem menor, né? Um pouco menor seria na cor parda, e assim por diante. Uma das ferramentas que você precisa utilizar, né? Duas ferramentas, é o compasso, né? Para desenhar o círculo,
e o transferidor para desenhar o ângulo. Aqui é necessário colocar isso tudo nesse gráfico. Agora, voltando à fala do pictograma, repare bem como se utiliza, por exemplo, mais vagas, mais alunos, né? Nos últimos 12 anos, os lugares disponíveis no ensino superior público, sobretudo no Politécnico, cresceram quase 50%. Repare que aquilo que você viu nos gráficos de colunas, né, lá com colunas, né, aquelas barrinhas subindo, aqui utiliza-se o desenho de uma pessoa, porque está tratando de mais alunos, mais vagas, né? Esse aqui é o gráfico pictórico, né, o pictograma. Agora vamos resolver junto o exercício a seguir. Vamos lá então. É apresentado o trecho de uma reportagem da revista Veja Rio, de 15 de maio de 2013. Mesmo durante o carnaval, a estatística se manteve baixa. Há 10 anos, a folia não registrava índices como a desta temporada. Existe uma mudança de comportamento significativa provocada principalmente pelo medo das multas elevadas, afirma o major Marco Andrade, coordenador da Operação Lei Seca. O endurecimento corrobora o desejo da sociedade de diminuir a quantidade absurda de vidas que são perdidas no trânsito. Observe o gráfico que mostra a redução da letalidade nos acidentes de trânsito na capital desde dezembro, quando entrou em vigor a nova lei. Está aqui, em janeiro de 2012, teve uma queda até abril, subiu né, até 75, em agosto, caiu para 46, depois subiu até 67, em janeiro caiu para 36. Né? Comparando esse janeiro de 2013 com o janeiro anterior, é uma queda muito expressiva. Quando chegou em fevereiro, caiu mais ainda. Né? Isso corrobora, né, aquilo que o enunciado disse aqui. Algumas das perguntas do nosso exemplo. Com base nas informações acima, pense nas respostas. Né? Sobre o que fala essa reportagem? Vamos ver aqui a nossa resposta da letra A. A reportagem fala sobre a redução nos índices de acidentes letais na capital desde que entrou em vigor a nova lei seca, em dezembro de 2012. Aí vem a letra B. Qual é o tipo de gráfico? O gráfico usa essas linhas, né? Aí nós comentamos para você aqui. Esse aqui é o gráfico de linha. Letra C. Qual o período analisado? Né? Período é o tempo, do início até o fim. A gente vem e olha nas respostas. Né? A pesquisa foi realizada no período de janeiro de 2012 a fevereiro de 2013. Você pode afirmar que no período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013 houve uma queda nos números de acidentes de trânsito na capital? Em caso afirmativo, de quanto foi essa redução, né? Aí você vai ver, né? Podemos afirmar que nesse período, né, houve uma queda nos números de acidentes de trânsito na capital, que a diferença é 34. Por que 34? 67 menos 33 dá 34. Vamos olhar lá, ó. Começa 67, ele primeiro período aqui, menos 33, vamos dar 34. E a última pergunta. Segundo os dados apresentados no gráfico durante o período aviativo, qual o mês de maior índice de acidentes letais? Você volta lá, olha no gráfico, não está vendo o mês direitinho, né? E está aqui a resposta, né? Segundo os dados do gráfico, durante o período ocorreram 75 acidentes. Foi o maior número encontrado, foi em agosto, né? Em agosto de 2012. Bem, esse aqui é um tipo de exercício que você pode fazer, você fará nas suas atividades. E agora, né, tem aqui a primeira questão do seu exercício, você vai observar o gráfico, é um gráfico bem simples, né? Já tivemos uma questão similar dessa no Enem, questão bem parecida. Observe o gráfico a seguir, publicado na Folha de São Paulo antes das eleições da presidência, né? Aqui, você vai ver que esse gráfico foi publicado em 2010, né? Qual é o tipo desse gráfico? Por que geralmente usamos os dados de uma pesquisa de intenção de votos que são apresentados através de um gráfico, né? Aí você vai dar a sua resposta. Juntamente com essa questão número 1, você terá no seu anexo aí outras questões para você desenvolver. Então, bons estudos e até a próxima.